A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça a sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Olá, pessoal! Encerramos um ano cheio de desafios, mas também de muitas realizações. O Potiguar Notícias celebrou este ano, 2023, 25 anos de história. Continuamos nossa programação diária, garantindo a informação de qualidade, com jornalismo sério e responsável. Com profissionais capacitados, nossa missão é te manter cada vez mais informado, com muita responsabilidade e qualidade. Mais um ano para ficar na história. São 25 anos de história e conteúdos atuais, o jornalismo ético. Atualizando você sobre os principais acontecimentos do mundo e do Rio Grande do Norte. Assim, vamos seguir mais um ano junto com você. O Potiguar Notícias conclui mais um ano para a sua história. Seguimos firmes, boas festas. Para honrar o legado do idealizador deste projeto, o jornalista Pinto Júnior, meu muito obrigado. Contamos com todos vocês neste ano que se inicia. Desejamos a todos boas festas e um 2024 muito próspero e feliz, com muita alegria. Está no ar Podcast. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Meus caros amigos, meus caros radiovintes, internautas, você que se liga na nossa programação, mais uma edição do nosso podcast, trazendo novidades, notícias, entrevista. Você já sabe, é um lugar de muita interação com todo o nosso público. Vamos, antes, mandar aquele alô para as nossas rádios parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Corimatão FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Meus amigos, a nossa entrevistada de hoje é a Vanessa Grande. Ela é terapeuta integrativa, vai nos trazer muitos dos seus conhecimentos aqui nesse compartilhar de ideias, sugestões. Vamos acompanhar e perceber o que significam essas práticas integrativas. Ela já está conosco, daqui a pouco ela já interage com todos nós. Mas antes, Vanessa e todo o nosso público, vamos ao nosso bloco Potiguar Notícias, os principais destaques do mundo, do Brasil e do Rio Grande do Norte, direto do nosso portal. Noruega anuncia doação de 250 milhões de reais para o Fundo Amazônia. A Noruega anunciou nesta segunda-feira, dia 11, durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a doação de 50 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de reais para o Fundo Amazônia. A contribuição reconhece os resultados obtidos pelo Brasil no combate ao desmatamento. Houve queda de 50% da área sob alertas
de desmatamento na Amazônia, de janeiro a novembro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados do sistema do INPE, isto é importante para o Brasil e para o mundo. O Fundo Amazônia é mais importante do que nunca para combater o desmatamento e contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Crise em Maceió, impactos após rompimento de uma mina, será tema de reunião de Lula com governador e prefeito nesta terça-feira. Após rompimento da mina 18, que era operada pela mineradora Braskem, em Maceió, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta terça-feira com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Segundo o prefeito de Maceió, o objetivo da reunião é tratar sobre os últimos acontecimentos relativos ao rompimento da mina, ocorrido no último domingo, dia 10, e seus impactos para a cidade. Um dos temas que devem ser abordados é o déficit habitacional de aproximadamente 40 mil pessoas em Maceió, ampliado pelo afundamento de solo, processo que iniciou em 2018. Desde então, cerca de 60 mil pessoas precisam ser realocadas. Câmara pode voltar nesta terça-feira projeto da Bolsa, não é, para manter a jovem no ensino médio. O texto prevê incentivo para os contribuintes cadastrados no Cade Único que sejam contemplados pelo Bolsa Família ou para jovens de 19 a 24 anos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O esperado é apoiar 2,5 milhões de jovens com o programa. A cada ano, o jovem receberá R$ 200 que poderão ser sacados durante 10 meses para a manutenção do ensino médio, totalizando R$ 2.000 para continuar com o programa. Os alunos terão que garantir a frequência mínima de 75% das aulas e concluírem cada ano do ensino médio. O programa tem custo de R$ 7 bilhões anuais. O governo corre para aprovar a proposta no Congresso para que recursos possam ser repassados ainda este ano para as bolsas começarem a ser pagas no ano que vem. Natal e Natal terá shows nacionais gratuitos na área externa da Arena das Dunas, com espaço para todos os gostos e estilos musicais. A programação oficial de shows de Natal em Natal foi anunciada nesta segunda-feira pelo prefeito Álvaro Dias. O pacote de atrações conta com grandes nomes do cenário artístico local e nacional. O público vai poder aproveitar shows de nomes como Alceu Valença, Diogo Nogueira, Alexandre Pires, Cavaleiros do Forró, Marina Elali, Padre Fábio de Melo e Carlinhos Brown. Saia rodada e circuito musical. As apresentações vão ocorrer na área externa da Arena das Dunas entre os dias 21 e 30 de dezembro. A entrada será gratuita. Shows de Ases Delas, Serginho Pimenta e Cavaleiros do Forró, na sexta-feira 22, será a vez das apresentações de Valério Oliveira, Circuito Nacional, Alexandre Pires, e no sábado, dia 23, quem sobe ao palco é a Orquestra Greiosa, seguida das apresentações de Irã Barreto, Marina Elali e Saia Rodada. Os shows retomam na segunda-feira, dia 25, e segue até o dia 31, com shows de Moby Dick, Perfume de Gardênia e Carlinhos Brown, encerrando a programação. Quer ficar informado por dentro dos principais acontecimentos? Então você acessa o nosso portal. Muito bem, www.potiguarnoticia.com.br. Muito bem, sigamos com a nossa programação. E a programação nos traz a nossa Vanessa Grande. Ela é terapeuta integrativa e ela vai falar sobre saúde integral, a importância de terapias integrativas. Quero recepcioná-la, saudando e que ela possa cumprimentar todo o nosso público. Muito bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse conhecimento que é tão importante, sobretudo nos dias de hoje, né, que a gente vem com a saúde integral sendo abalada, né, por tantos acontecimentos. Verdade, né, Vanessa? Nós viemos de um período dificílimo, né, de um isolamento social. As pessoas ficaram mais ligadas nas mídias, não é? Nas telas, e os especialistas apontam algumas dificuldades
de interação entre os indivíduos, não é? Pessoas que ficaram, não é, com hábitos que até mesmo prejudicam a saúde, né? Sedentarismo deles, não é? O que a gente pode propor para essas pessoas que precisam agora, vencido nesse temor da pandemia, da Covid-19, expandir-se, buscar novos horizontes, novas integrações aí com o universo, com o meio ambiente? O que você diz em relação a esse contexto na proposta das terapias integratistas? Então, primeiro, o que a gente considera por saúde integral? Né? Aquele olhar que leva em consideração as dimensões, não só física, né, mas também mental e espiritual. Né? Leva em consideração que o ser humano é um ser social, faz parte da natureza. Então, esse distanciamento, essa separação, ela realmente vai nos levar a diversos tipos de adoecimento. Então, a gente precisa realmente retomar o contato, né, o contato com a natureza, o contato com outras pessoas, né, praticar autoconhecimento, né, evitar um pouco essas exposições que nos levam para estereótipos, né, e padrões que não são muitas vezes reais, tira um pouco da gente da vida real, né, e nos coloca em posições que nem sempre são verdadeiras para cada um de nós. Você falou do autoconhecimento e antes nós tínhamos dialogado um pouco sobre isso, não é? Até você me apontou, né, com precisão qual dos nossos filósofos, né, da antiguidade. O conhecimento milenar é sempre importante, né? Depois a gente trata sobre isso, a importância da sabedoria dos mais antigos. Mas o filósofo Sócrates, ele dizia, não é, a importância de conhecermos a nós mesmos, o autoconhecimento. Até que ponto isso ajuda a gente a compreender certas situações, compreender a nossa missão, nosso destino, hein? O autoconhecimento é libertador, porque muitas vezes a gente está sendo bombardeado por informações, por padrões, né, de como a gente tem que ser, de como a gente tem que se comportar. Sim. A gente está preocupado em atender expectativas muitas vezes externas, ou do mundo, ou de familiares, ou de parentes, de cônjuges, né? E muitas vezes não estão alinhadas com a nossa verdade. Por isso a importância do autoconhecimento, não só de reconhecer as nossas potencialidades, mas também as nossas sombras, as nossas dificuldades. E a partir daí aprender a lidar com tudo isso, até onde eu posso ir, como eu posso superar essas limitações, né, usando recursos para isso, né, e conseguir realmente ter uma vida mais fluida, com essa saúde integral, né, se sentindo mais pleno, se sentindo prazer pela vida. A medicina tem avançado, né, diversos campos do conhecimento, as vacinas aí demonstraram isso, a comunidade científica internacional, né, debruçando-se sobre um dos principais desafios, né, dos últimos tempos. Mas aí a ciência também reconhece, não é? E você tinha pontuado que o Ministério da Saúde, também o SUS, não é, reconhece a importância dessas terapias integratistas. Me fala um pouquinho disso. O Ministério da Saúde tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Começou em 2006, a princípio reconhecendo 4 práticas, se eu não me engano, e hoje ela já reconhece 29 práticas, que ela chama de práticas integrativas e complementares. Integrativas porque leva em consideração o ser como integral, de modo integral, né, e complementares porque a ideia não é substituir as práticas que já existem, mas complementar, atuar de maneira conjunta, se somar ao que já existe, né? Porque existem algumas situações, algumas problemáticas que nem sempre a gente vai resolver com remédio, né? E a gente percebe em algumas situações a hipermedicalização, que nem sempre resolve tudo, né? E nessas horas a gente precisa de um olhar diferente, né? De um cuidar diferente e estimular também o autocuidado, que é uma característica dessas práticas integrativas. Você me falou de um ponto muito importante, além dessa associação de práticas integratistas com a ciência, mas realmente nós vivemos num contexto em que as pessoas se automedicam, não é? Muitas vezes desprovida de uma orientação do profissional, e é uma explosão de farmácias. As pessoas estão doentes e estão adoecendo com muita facilidade, né? Do que há 10, 20, 30 anos. E a gente precisa voltar a conhecimentos milenares, não é?
As práticas integrativas, elas partem desses conhecimentos milenares, né, ancestrais, dos conhecimentos populares. E aí a ciência ajuda muito, porque a ciência tem começado também a estudar mais isso, né, a buscar conhecer essas práticas, né, para atuar de forma até mais assertiva, Sim. né, com elas, como a gente pode ser mais eficiente com elas, né, levar, expandir ela para mais e mais pessoas. Você vê uma coisa importante, não é? Desde das religiões milenares, as religiões monoteístas, não é? Cristianismo, o Islã, não é? Valorizam muito, não é? E várias religiões orientais a prática da meditação, da oração, não é? Quer dizer, há um ponto que quando a ciência não alcança, não tem uma resposta, então são práticas que ajudam os pacientes, as pessoas a lidar com situações, o enfrentamento das enfermidades. Me fala um pouquinho de como a meditação, a oração, que são práticas também, pode contribuir para que o ser humano supere um diagnóstico, supere um tratamento médico. Me fala um pouquinho disso. Sim, pois é. A própria meditação é uma das práticas integrativas reconhecidas, né, e identificadas como uma forma realmente de tratamento, porque está tudo interligado. A causa raiz, ela é muito mais profunda, e a partir da meditação a gente começa a ter mais clareza das nossas situações, do que é que está causando e como a gente pode mudar, e sobretudo a gente fica mais presente. Muitas vezes o adoecimento é justamente esse distanciamento que a gente perde da nossa essência. Sim. Então, quando a gente volta para dentro, a gente consegue resgatar o nosso poder pessoal, né, e o poder de autocura. Nas práticas integrativas, a gente considera muito a autocura. Né? O terapeuta, ele vai ensinar as ferramentas para o interagente, né? E o próprio nome já é diferente, não é paciente, é interagente. Porque ele precisa interagir, sim, né? Sim. E a partir daí, ele vai promover a autocura, a partir do autoconhecimento, a partir do reconhecimento das suas sombras, das suas questões, das suas aptidões, e sem ir para um espaço de julgamento, sobretudo de auto-julgamento. Porque às vezes isso também leva ao adoecimento. Porque se você adoece, né, digamos assim, as doenças mais conhecidas e que estão se tornando aí muito mais incidentes, né, do que há algum tempo. Você vê a ansiedade, a depressão, né, pensamentos de autodestruição. Se isso ocorre na mente, né, ou na alma, usando uma linguagem bem acessível, né? Que é a sede dos sentimentos e das emoções, às vezes com uma emoção amarga, uma raiva que alguém tem, né? Sei lá, uma decepção, aquilo vai liberar substâncias, cortisol, né? Negativas que vão influenciar negativamente o corpo. E isso pode levar as pessoas e leva as pessoas a adoecer. Por outro lado, se você cultivar hábitos saudáveis, não é? A meditação, a oração, o desligamento dessa imposição, como você diz, da sociedade e buscar o seu caminho, você tem mais probabilidades, né? Usando um termo também das ciências exatas, mas você terá mais probabilidade de uma vida abençoada, uma vida relevante, não é assim? Exatamente. E o objetivo das práticas integrativas não é simplesmente excluir a doença, aquele diagnóstico. Claro que sim, também, né? Mas é, sobretudo, trazer essa consciência, né? A gente expandir consciência, a gente buscar essa saúde integral no sentido de interagir melhor com o meio, interagir melhor com as pessoas e, sobretudo, se sentir bem, ter uma vida funcional. Não adianta nada eu ficar só tomando remédio e não ter uma vida funcional. O remédio é importante, né? A gente não vai descartar, mas a gente precisa buscar, a ideia é buscar essa vida mais plena, sentir prazer na vida, gosto por viver. Isso passa pelo descobrimento do propósito da vida, a finalidade pela qual nós estamos aqui. Sim, embora isso seja uma questão bem relativa, né? Muito pessoal também, mas sim, né? A gente precisa sentir pertencente. Sentir que eu estou aqui, estou no lugar certo, estou na hora certa, eu não estou por acaso. Sim, sim. Né? E sentir que eu estou fluindo, que eu estou aqui para expandir, para me melhorar, para viver bem também, para viver feliz. Não só para pagar conta, né? Não só para estar correndo atrás o tempo todo do dinheiro,
dos meios de vida, né? Comer, não é só para isso. Realmente a gente está aqui para se tornar melhor, né? E para ser mais quem nós somos de verdade, né? Se descobrir enquanto pessoa. Esse autoconhecimento e essa descoberta envolve também conhecermos os limites, né, do ser humano, até onde nós podemos, e nós temos compartilhado um pouco, né, do livro, né, de Brené Brown, né, ela fala assim que a vulnerabilidade é sinônimo de coragem, você admitir que você tem suas limitações, que você é vulnerável em muitos aspectos, para que daí você possa redefinir-se, possa buscar, né, melhorar enquanto pessoa. A gente tem que reconhecer as nossas limitações. Exatamente. Partir do ponto de quem nós somos, de onde nós estamos e utilizar recursos que as práticas integrativas nos dispõem, né, para que a gente possa superar isso, sem ser negligente conosco, com as nossas emoções, com nossos sentimentos, né, mas, sobretudo, sabendo que a gente pode lidar com elas, acolher essas limitações, né, essa vulnerabilidade e seguir com a vida, né, não ficar paralisado diante dessas limitações. Uma das paralisações, assim, o medo, né? O medo nos paralisa e você já não tem mais aquela ousadia de lutar, de buscar, né? Muitas vezes nós, por esse contexto social, né, a sociedade, às vezes, a gente nota, e especialistas têm apontado, né, um certo retrocesso nas relações humanas e interpessoais por conta desse medo, dessas fobias, né? Como é que a perspectiva integralista ela lida com as fobias, né? O medo do outro, o medo do ambiente social, a criminalidade, o medo de errar. Como é que você lida com as fobias, hein? Pois é, a partir do momento que eu me conheço, que eu busco práticas de ficar mais presente no aqui e no agora, que é para onde essas práticas nos direcionam, eu consigo me sentir mais fortalecida. E aí a gente consegue encontrar com algumas práticas as causas, a origem que muitas vezes vem de infância, vem de situações de infância, para que ela tenha tomado uma dimensão, uma proporção tão grande, né? E aí com técnicas a gente vai atuando sobre isso juntamente com o interagente, né? Para que isso perca força, né? E a pessoa consiga se empoderar para atuar na vida diante de tudo que realmente existe de fato, sem negar o que existe, né? Sem ser imprudente, mas sem se desempoderar e sem ter uma vida paralisada. Né? Certos acontecimentos assim da mais tera infância, durante o período de desenvolvimento do ser, né? Essa adolescência, acontecimentos negativos vão influenciar, né, nos indivíduos. E vocês buscam também assim esse contexto, essa linha do tempo das pessoas para que elas possam conhecer o que vivenciam hoje como resultado de experiências até negativas. Sim, exatamente. Normalmente, na maioria das práticas, a gente consegue identificar de onde vem isso, né? Na verdade, são várias situações, normalmente não é só uma situação, né? São várias. Então, a gente consegue, com algumas práticas, às vezes, identificar. Por exemplo, a criança que tenha sofrido bullying na escola vai ter dificuldades em algum momento da fase adulta, não é assim? Sim, exatamente, né? Bullying, abuso, às vezes não são coisas nem tão graves, mas que às vezes são recorrentes e vão formando aquela personalidade, né? Vão formando quem nós somos, de certo, que não somos não de verdade, né? Mas como a gente reage diante das situações. E muitas vezes, por incrível que pareça, até os julgamentos, né? Até os julgamentos positivos, às vezes, também atrapalham. Porque se você é julgado, você é muito bonzinho, você é muito correto. Então, você veste aquela roupa e você fica preso ali. De ter que sempre agradar, de ter que sempre ser bonzinho, né? E, às vezes, aquilo também atrapalha o desenvolvimento, de você fazer escolhas por você, sempre pensando nos outros. Só um exemplo, né, de como é o julgamento que está por trás de tudo, muitas vezes. Você falou de conhecimentos milenares, assim, eu sempre leio assim, alguns livros, assim, por exemplo, o livro de Provérbios, né? E tem uma referência lá, capítulo 13 e 18, diz assim, que o caminho, a vereda do justo
é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Então, a gente tem que melhorar enquanto pessoa. Isso. A gente tem que desenvolver práticas para que amanhã eu me torne uma pessoa mais sensata, mais correta, mais responsável. Não é assim. Exato. A partir do autoconhecimento daquilo que a gente alimenta. O que eu estou alimentando? Porque todo mundo tem suas sombras. Isso é importante, hein? Todos nós temos aquelas inclinações não tão positivas. Isso, E a gente não pode simplesmente negar, tem que reconhecer. Não podemos deixar de reconhecer tendências que nós temos, não é? Até para práticas, até para o mal, não é? O ser humano ele tem essa tendência, né, de agir, não é, injustamente com o seu semelhante. E você disse uma coisa, o que está nos alimentando, não é? Exatamente. O que é que a gente está se alimentando? O que estamos absorvendo? Isso. O que é que eu estou ouvindo? Quais são as conversas que eu estou tendo com as pessoas? Quais são os programas que eu assisto? Quais são as músicas que eu escuto? Quais são os lugares que eu frequento? As minhas leituras? Tudo isso é muito importante também, né, para a gente ter uma vida melhor. E também, quando a gente fala de reconhecer as sombras, não é simplesmente aceitar e continuar reproduzindo. É buscar justamente se alimentar o positivo, vamos dizer assim, né? E para que isso ganhe força. Né? E também não ficar na culpa. Porque a culpa é um outro ponto que nos paralisa. Você falou de sombras, eu me lembrei do mito da caverna, né? De Platão, né? Exato. Ele diz que ali, né, dentro daquela alegoria, que traduz um pouco essa descoberta do ser humano desde os tempos mais primitivos, não é? Essas sombras, esse olhar para o exterior que muitas vezes nos amedrontava, e quando nós temos a ousadia de sair desse lugar comum, sair dessa caverna, não é? Para algo que é o desconhecido, mas o que pode, sim, garantir até a nossa própria sobrevivência, não é? Exato. Exatamente. Muitas vezes romper com os padrões que a gente está acostumado. Isso é também uma outra questão. Às vezes a gente vem funcionando no chamado piloto automático, fazendo o que está todo mundo fazendo, reproduzindo o que está todo mundo. Muitas vezes padrões familiares ou do meio mesmo que a gente estéticos, tudo, né? E perde a nossa verdade, se desconecta da nossa essência, né? E aí, como eu disse, de onde vêm os adoecimentos. E tem, às vezes, um mundo muito maior, tem muito mais coisa que a gente não está vendo, né? Até nas próprias situações difíceis em que a gente lida. A gente não vê a figura completa, a gente só vê um recorte. Né? O meu ponto de vista é a partir de onde eu estou. Quando eu reconheço que o que eu estou vendo é a partir de um ponto de vista, que a gente até chama do interessante ponto de vista, né? Isso faz total diferença, porque eu não fico naquela ideia fixa. Eu sei que tem mais coisas ali. Ô, Vanessa, se nós tivéssemos essa conscientização, a sociedade como um todo, no plano ideológico, a gente teria diminuído, não é, o impacto dessa falta de diálogo social, não é, quando as pessoas buscavam defender o meu ponto de vista, né, sobrepondo o outro, né, considerarmos que o outro também tem a liberdade de discordar de nós, não é? E todos podemos assim viver, né, dentro de um contexto, né, um consenso, e nessa polaridade, não trazendo para o lado político, mas assim o plano ideológico de ideias, né? Estamos conversando sobre ideias integratistas, né, podemos dizer assim. Então, quando eu considero que o outro pode discordar de mim, aí nós temos mais chances de crescimento. Ambos. Exatamente. É libertador, realmente. Né? Porque às vezes a gente entra numa discussão, não é para encontrar a verdade, é para defender o meu ponto de vista. E aí entra numa guerra, né? E aí vem os problemas decorrentes disso, de relacionamento, sobretudo. Né? E eu perco de aprender, eu perco de ver outras possibilidades quando eu estou num ponto de vista fixo, né? Quando eu estou julgando. Olha, você trabalha, a sua formação é bem interessante, queria que você falasse um pouco. Estamos conversando, né, ao vivo aqui com a Vanessa Grande, ela é terapeuta, integratista, não é? Ela trabalha com vários conceitos, ela é mestre em Reiki, né? Depois você me fala um pouquinho dessa prática. Como é esse seu contexto, o seu dia a dia? O podcast ele traz também o lado pessoal do entrevistado, né? Como foram aí os desafios para que hoje você tivesse essa visão mais ampla e agora passando esse conhecimento para outras pessoas. Sim, a minha formação de graduação é em Ciências Sociais, com habilitação em Sociologia. Sim. E me pós-graduei na área ambiental e trabalhei muito tempo nessa área, né?
e fiz essa transição de carreira para as práticas integrativas, né, para as terapias integrativas. Sempre gostei muito de tratar das relações humanas, né? E sempre tive um olhar também mais espiritualista, por isso que eu também adentrei para isso. Inicialmente, eu comecei como usuária, né, para as minhas próprias questões. E a partir daí eu fui tomando tanto gosto, já tinha essa predisposição, essa aptidão, e aí comecei a estudar, fazer os cursos, estudar, e comecei a atuar com isso, né, levar para outras pessoas essas práticas que são tão maravilhosas. Vanessa, assim, dentro do contexto, a minha formação, assim, dentro dos pilares, né, dos princípios, assim, cristãos, mas eu queria que você demonstrasse, dentro de uma interação do que eu vou perguntar com o que você conhece, a questão, assim, de nós acreditarmos no sobrenatural, na fé, porque é um conceito, assim, dentro do que as pessoas em casa, elas praticam, até pela religiosidade, mas muitas vezes, quando a ciência não consegue mais trazer um alento, esse acreditar, essa fé, ela move as pessoas para esse plano da espiritualidade. Não é assim. Sem sombra de dúvida, até pelo próprio poder da nossa mente. Né? Mas, trazendo para as práticas integrativas, para as terapias integrativas, uma questão fundamental é aquela parte do ponto que existe, que nós somos uma energia, que nós somos um espírito, né? E estamos todos conectados energeticamente de alguma forma. Então, existe uma interação, existe um plano energético, quântico, uma malha quântica, né? Existe uma fonte de tudo, que alguns chamam de Deus, né? Cada um vai, a partir da sua crença, dar o seu nome. Né? Então, quando a gente se conecta a isso, sem dúvida a gente recebe daquilo, a partir da própria oração. Né? A gente vê muitas curas a partir de oração, às vezes até para uma mãe, para um filho. Né? Uma vez uma amiga estava com a filha doente, resumindo, né? Já tinha ido para o hospital e tudo mais. Eu falei, coloque a mão sobre ela, a barriguinha que estava doendo, e faça uma prece, uma oração, peça para Deus que você seja o canal de cura para sua filha. Uma mãe orando para uma filha é um poder muito grande, né? Sim, é verdade. E aí, realmente, a menina melhorou, a dor passou e ela adormeceu. Né? Então, assim, realmente, o poder da fé, o poder de cura que todos nós temos, né? A partir desse sobrenatural, como alguns falam, de fato, realmente acontece. E as práticas partem disso. O reiki, como você perguntou, o reikiano, o praticante, ele é um canal dessa energia vital, que também pode ser considerada energia divina, né? Que chega a quem está recebendo e equilibra o corpo, a mente e o espírito. Tem um detalhe importante. As pessoas, às vezes, por algumas decepções, até no plano religioso, né? As pessoas assim incorrem no ceticismo, né? E até mesmo negam essa existência mais plena, essa integração, né, da espiritualidade com o universo como um todo, né? E um conceito importante eu trago para os nossos... A semana passada eu citei, mas é porque é uma leitura muito recente, do Peter Jordan, que ele é psicoterapeuta e psicólogo, né? E ele diz para os céticos que se eles admitem que o mal existe, né? Porque o mal existe no ser humano. Se você for ver aí os eventos da história universal, a Segunda Guerra, a morte de milhões de judeus, ciganos e outros grupos étnicos e sociais. Então, se você admite que o mal existe, você também tem que admitir que a bondade existe, né? A bondade, o contraponto. Então, há pessoas que fazem o bem. De que maneira essa prática integratista promove o bem-estar, o bem comum, o bem em relação ao próximo? De que maneira? Olha, mesmo para quem não acredita na existência de um Deus, né, de algo maior, as práticas também podem contribuir, porque leva em consideração que o homem é um ser social, o ser humano é um ser social e faz parte da natureza. Então, com essa interação com a natureza, com esses princípios de bem, de mal, que eu acredito que é inerente a todo ser humano, né? Eles podem desenvolver algo a partir daí. Eu já atendi algumas pessoas, não eram de todo um cético, mas já chegaram meio que desconfiando, assim. E mesmo que assim, é natural, né? Eu também no começo, né? Será que é isso mesmo? Verdade. E aí, quando a gente vê na prática, a gente fala, realmente funciona. Né? Tanto que a ciência já está se debruçando
sobre esses conhecimentos, para entender melhor como funciona. Na prática, assim, do que a legislação permite e o SUS abraça agora, é o próprio paciente, é o familiar que pode dizer à instituição hospitalar que vai também ser acompanhado dentro dos conceitos de uma prática alternativa? Esse é um ponto muito importante, porque existe uma ética também. A gente não pode obrigar a pessoa a nada. Já teve gente que me procurou, às vezes a gente consegue fazer atendimentos à distância. Você não precisa necessariamente estar presente. Para fazer para um parente. Aí eu perguntei, ele aceita? Ele permitiu? A pessoa disse não, então eu não posso fazer. É uma questão de ética, de respeito com a escolha do outro. É uma pessoa que estava consciente ali das escolhas dela, ela tem o livre-arbítrio dela e nós precisamos respeitar. Esse é um ponto realmente importante. Há alguns casos que uma pessoa pode estar inconsciente, que é uma mãe desesperada querendo cuidar de um filho que está inconsciente. Sim. Aí é outra situação. Sim. Né? É um pouco diferente. Você aqui nas suas redes sociais, e se você quiser assim, você pode divulgar, tem muita coisa boa. Nas suas postagens aqui, não é? Você diz assim, como gostaria, não é? Você propõe, não é? Como gostaria que fosse sua melhor versão para 2024, não é? Um convite especial para que você, não é? Para você que deseja fazer mudança, não contribuir neste ano, que está terminando, e ativar energias que vão criar um novo ano mais próspero na saúde, nos relacionamentos, no financeiro e no profissional. Quer dizer, essas energias, essa visão mais integratista, não é, do ser humano, isso contribui para que haja uma mudança de perspectiva em vários aspectos, né? Pessoal, profissional, e você propõe isso para as pessoas. Isso é o que a gente chama da saúde integral, né? Que leva em consideração todas essas dimensões, inclusive comportamentais. Né? E a gente parte sempre da consciência. Né? Tudo isso que a gente vem falando aqui, da minha perspectiva, a partir das situações, como lidar com elas. Mas existem algumas práticas que atuam nesse campo energético, né? Que fazem com que a gente consiga mudar também. Porque trabalha mente e corpo, o corpo físico e os nossos corpos energéticos. Né? Isso aí é especificamente um evento que a gente vai fazer, eu com outra colega terapeuta, no próximo domingo. A gente vai trazer algumas práticas coletivas que ajudam a trabalhar consciência, energia. Por exemplo, a dança circular. É uma prática reconhecida pelo Ministério da Saúde, que é feita em círculo, né? Porque o círculo traz essa energia também. Trabalha a minha posição dentro do conjunto, dentro de um contexto com outras pessoas, como é que eu me comporto no coletivo. Né? Isso é muito importante, né? Aí trabalho o autoconhecimento, a superação dos meus limites, é uma prática muito inclusiva, crianças, idosos, até cadeirantes já participaram. E uma coisa, né? Porque a gente está tão ligada à tecnologia, né? Fazendo contraponto, essa tecnologia que a cena que nós estamos conectados, mas nós estamos de fato isolados, né? Eu vi uma matéria, penso que foi no Fantástico, não é? O efeito nocivo das telas para as crianças, e um dos problemas enfrentados pelos psicoterapeutas é justamente a falta de interação social das crianças, porque não brincam mais, não circulam, não dão as mãos como nós, viu, Irapã, você que está aí, fazíamos, ganhava as ruas e era aquela brincadeira, não é? As práticas. A gente não tem mais isso. Então, se você traz isso de novo para pessoas, não é? Esse contato, esse circular, esse estar junto dentro de um ambiente, isso pode ajudar e muito, não é, Vanessa? Com toda certeza. A gente se volta mais para a nossa verdade. Né? Inclusive, nesse evento já tem até algumas crianças inscritas. Por exemplo, a prática de dança circular, ela traz experiências, né, danças e músicas de outras culturas, da nossa cultura, de outros tempos, algumas mais contemporâneas, algumas tradicionais, e até algumas cirandas, algumas músicas infantis, como, por exemplo, Escravos de Jó, que era uma brincadeira de criança. Né? Então, se transforma também numa dança circular, e aí a gente resgata a nossa criança interior, né? É uma alegria, as pessoas brincam, riem, ficam alegres.
né? Muito, muito interessante. Se não for assim, não dá para a gente encarar os desafios da vida, Vanessa. Ficar sério o tempo todo não dá, não. A vida é muito exigente com nós mesmos, né? Tem que trazer alegria para o nosso dia a dia. Exige, as pessoas estão, sobrecarregadas, não é? De tanta dificuldade, de tantas exigências, não é? No cristianismo a gente chama de fado, não é? Fado, ou seja, aquele peso nas costas, é responsabilidade demais, e muitas vezes um profissional chega em casa já tarde e não tem mais esse lúdico, brincar com seus filhos, ter um momento de descontração. A própria vida já demanda isso, né? Toma muito, o trabalho toma muito do nosso tempo, passa o dia trabalhando, depois faz uma pós-graduação, fim de semana está na pós-graduação, sempre buscando qualificação, promoção, bater meta, né? As questões da própria vida social, da demanda social, e a gente não tem esse momento para relaxar, para ficar lá no ócio criativo, como alguns falam, né? Simplesmente descansando a mente, sem preocupação. A gente raramente se consegue esse né? Esvaziamento, né, de tantas preocupações, né, para de fato interagirmos com o meio ambiente, o universo, ou até com os outros. Vanessa, eu queria que você pontuasse, porque algumas pessoas podem estar nesse ciclo de ansiedade, depressão, e com pensamentos até de autodestruição. Que palavra, assim, que mensagem você deixaria para essas pessoas, para esse resgate, para o lado bom, o lado da vida em que a gente vale a pena viver e compreender? Que palavra você diz para essas pessoas? A primeira coisa é gratidão. Eu sei que em alguns momentos é muito difícil, né, a gente encontrar algo pelo qual ser grato, né? A vida realmente de algumas pessoas é muito difícil. Às vezes é um trabalho difícil, o ônibus lotado, é a saúde, são os relacionamentos difíceis. Realmente não é tão fácil assim. Mas quando a gente encontra um ponto para ser grato e bota o foco naquilo, aquilo se expande. Aquela energia se expande e as coisas, parece que elas vão perdendo a força, as coisas mais duras, mais difíceis, né? Outra coisa é o autoconhecimento, que é muito importante, a gente buscar práticas de autoconhecimento, né? E a alegria. Procurar momentos no nosso dia para colocar pelo menos um momento de relaxamento, de alegria, de diversão, seja lá o que for, né? Buscar essa prática da alegria. E como você mesmo falou, né? O que é que eu estou me alimentando? De que é que eu estou me alimentando? De reclamações? Porque eu posso reconhecer os problemas, claro, preciso desabafar. Mas quantas horas do meu dia eu estou dedicando à reclamação? Quantas horas do meu dia eu estou dedicando à gratidão? Porque só da gente estar vivo aqui já é motivo para agradecer. A gratidão Deus a vida. Isso. Deus nos deu a vida. É um dom, né? Assim, a gratidão ela nos coloca em outro nível, né, de espiritualidade, né? Exato. Outro nível. Você quando conhece e reconhece que você é uma pessoa que foi favorecida e está sendo favorecido, né? Nas mínimas coisas, né? E nas coisas pequenas mesmo. Porque às vezes a sociedade do espetáculo, né? Às vezes as pessoas se sentem bem quando elas vivenciam assim momentos como aquele casamento que você vai ser padrinho, como aquele dia da formatura. Então a gente começa a ser induzido a pensar que a vida é nesse espetáculo. Não, a vida ela é feita do trivial, das coisas mínimas. Exato. Né? O canto do passarinho que pousa ali do seu lado. Né? São coisas mínimas. Uma fotografia, um quadro, né? Um quadro que você contempla, a enseada de uma praia. São coisas assim que trazem para a gente um outro olhar. A presença de uma criança. Sim, né? sim. E animal de estimação. Um animal de estimação, exato. Traz tanta, né, assim, vitalidade, digamos assim. Exatamente, né? E uma forma que pode ajudar é a gente, ao final do dia, escrever num caderninho, num papelzinho, pelo menos 3 coisas pelas quais nós somos gratos naquele dia. Sim. Pelo menos 3. E fazer isso diariamente. Que a nossa mente ela já vai mudando para essa forma de funcionar diferente, de ser mais grato. Porque às vezes é fácil falar, mas realmente você tem que ter práticas que te ajudem a conduzir. Você falou de mente transformada, os gregos, né, usam a palavra metanoia, não é? Que é a transformação de mente, para que a partir daí você também tenha transformação em todos os aspectos, não é? Exato. A metanoia, a transformação. É mente, corpo e espírito, está tudo interligado.
Olha, pessoal, uma conversa muito dinâmica, vários aspectos da espiritualidade, não é? Desses tratamentos alternativos, não é? Mas também essenciais, não é, Vanessa? Sim. Para os pacientes, para nós mesmos encararmos a vida com mais otimismo, não é? Mais entusiasmo. Né? A pessoa leve, a pessoa entusiasmada, não tem desafio não é, Vanessa? Não tem desafio. Eu acho que até tem desafios. Tem desafio. Mas eles deixam de ser esse fardo tão pesado. Né? A gente encara eles de uma perspectiva diferente, com uma forma diferente. Tem até um mantra que fala assim: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mesmo as situações mais difíceis, mais duras, mas que venham com facilidade, alegria e glória. Muito bem, nós conversamos com Vanessa Grande. Ela tem aí uns minutos para as suas considerações. Eu quero agradecer a sua maneira, não é, acessível de vir aqui, conhecer. Ela disse que é a primeira vez, né? E certamente em outros momentos estaremos aqui nesse diálogo, né? Nesse podcast bem interessante. Deixo aqui as câmeras e os microfones para você dar a sua palavra final e as suas considerações. Primeiro, gostaria de agradecer pelo espaço, né, de compartilhar um pouquinho desse conhecimento, desse trabalho tão maravilhoso, e deixar o convite para todos vocês, né? O que vocês estão alimentando no dia de vocês? Procurar alimentar aquilo que vocês desejam. Se quer uma vida mais leve, mais amorosa, mais saudável, procurar alimentar isso, colocar no dia a dia de vocês, né? E procurar buscar conhecer também essas práticas integrativas que ajudam em todas as áreas da vida. Me ajudaram muito a princípio, né? Continuam me ajudando e estão ajudando muitas pessoas aí. São coisas sérias que estão sendo aí estudadas cientificamente, né? E tem ajudado muitas e muitas pessoas, e cada vez mais é uma área muito crescente, graças a Deus, né? Que tem trazido muitos benefícios em todas as áreas da vida. Muito obrigado, Vanessa. As pessoas podem te seguir da tua rede? Vanessa Grande, com I, _ terapias, no Instagram. Muito bem, essa foi a entrevistada de hoje, a Vanessa. Quero agradecer mais uma vez. Você fica com o conteúdo, hein? Conteúdo jornalístico, informações, a importância da comunicação social, tudo isso nos 25 anos, né, Irapuã? 25 anos do Potiguar Notícia, não é? Resultado do trabalho incansável do saudoso Pinto Júnior. E queremos agradecer que você tenha um dia integral, não é, Vanessa? Sim. Um dia de energias positivas, de muito otimismo, entusiasmo, Vanessa. Dizem que os gregos, sabem, eles consideram a palavra entusiasmo, eles dizem que entusiasmo, no grego, não é Deus em. Então, se você faz tudo, não é, colocando Deus, não é, dentro dessa dinâmica da vida, a vida se torna mais leve, não é? Sem dúvida. Então, fiquemos com essa palavra, essa entrevista. Até outro dia, estaremos aqui juntos para mais entrevistas, notícias e o conteúdo importantíssimo do Potiguar Notícias. Segue a programação. Um dia abençoado. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, pessoal! Encerramos um ano cheio de desafios, mas também de muitas realizações. O Potiguar Notícias celebrou este ano, 2023, 25 anos de história. Continuamos nossa programação diária, garantindo a informação de qualidade, com jornalismo sério e responsável. Com profissionais capacitados, nossa missão é te manter cada vez mais informado, com muita responsabilidade e qualidade. Mais um ano para ficar na história. São 25 anos de história E conteúdos atuais, um jornalismo ético. Atualizando você sobre os principais acontecimentos do mundo e do Rio Grande do Norte. Assim, vamos seguir mais um ano junto com você. O Potiguar Notícia conclui mais um ano para a sua história. Seguimos firmes, boas festas. Para honrar o legado do idealizador deste projeto, o jornalista Pinto Júnior, meu muito obrigado. Contamos com todos vocês neste ano que se inicia. Desejamos a todos boas festas e um 2024 muito próspero e feliz, com muita alegria.
A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte.